foi essa decisão que eu falei, por que eu estou tomando essa decisão? Qual é o porquê? O meu porquê não era para ter mais dinheiro, o meu porquê não era para... Enfim, o meu porquê era para preservar um valor que eu tinha muito, que era o valor da família. Importante, princípio. Exato. Né? E eu entendi, de novo, se eu fizer o meu melhor para Deus e não para mim mesmo e não para os homens, é Deus que vai trazer a recompensa. E dito e feito, eu entrei para a área de educação, mesmo indo de contramão do que a sociedade falava, fazendo o meu melhor para Deus, não para os homens, e eu fui recompensado por Deus. Mas Deus usa as pessoas, trazendo favor, que foi como eu fui para a área dos negócios, que ele, nesse meio do furacão, me promoveu para ser coordenador, para ser exatamente. Então, assim, as decisões que eu tomei foram baseadas não... no mercado, mas foi em Deus mesmo, né? Nos princípios de Deus. E às vezes a gente vai realmente estar de contramão com a parte econômica, a parte financeira, com as tendências, mas quando a gente tem a confiança em Deus, então isso te traz uma segurança. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o Tela Educação, você já sabe, é um braço do Tela que leva conteúdo provocativo, de qualidade, para você pensar fora da caixa, para te impulsionar a olhar com os olhos da Bíblia como que é fazer negócios. E hoje a gente vai ter um papo incrível, 2 assuntos que eu sou apaixonado, que é empreendedorismo e educação. Então você está convidado a ficar até o final aí, porque certamente o nosso conteúdo possivelmente vai trazer aí uma outra perspectiva acerca do Brasil que a gente é convidado a construir juntos, né? Não dá para fazer um país, um ambiente de negócios sem a educação, e é um pouco disso que a gente vai falar com o Lucas Hayashi. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Edu. Um prazer estar aqui com vocês e estar falando um pouco mais sobre o reino de Deus, porque negócios tem a ver com o reino de Deus, né? Empreendedorismo tem a ver com o reino de Deus. Então, tudo a ver. Prazer. Sem dúvida, tudo a ver. Prazer é meu. Para dar as devidas credenciais, o Lucas... Diferentemente, fazer até uma pausa dramática aqui, né? Sabe, Lucas, normalmente eu tenho uma tese, né? Que talvez com você não se encaixe aqui. A minha tese é que normalmente na adolescência a gente recebe os inputs que a gente vai carregar na fase adulta, né? Para o mundo dos negócios. Invariavelmente, os empresários percebem, né? Às vezes um já sabe, outros já não sabem, acabam descobrindo que é verdade, puxa, na minha adolescência eu tive um mentor, uma pessoa ligada aos negócios, e eu acho que por isso, né, hoje eu penso desse jeito. Quem sabe você esteja numa posição aí como jogador do time, né, do grande técnico chamado Jesus. Mas vou fazer um suspense aqui, mas para iniciar para introduzir, né, as suas credenciais, você... o seu objetivo principal era ser jogador de futebol. Que diferente, né? E ainda mais oriental, né? Então, pois é. Japonês não joga futebol, né? É isso aí. Você gosta de desafio mesmo, né? O Lucas também foi empresário do ramo de saúde e hoje ele tem um super desafio, que é liderar um movimento de educação, ou melhor, um negócio, né? Mais do que um movimento, né, Lucas? É um mega negócio aí que a gente já está profetizando, crendo, amém, né? Que seja impacte o Brasil. Mas me conta aí, por que futebol, Lucas? Da onde surgiu essa ideia? Se seu pai assistia muito o Pelé? Da onde surgiu essa paixão pelo futebol? Para começar, realmente, meu pai assistia muito Pelé, tanto é que ele é santista. Ah, então tá vendo? Mas ele não conseguiu me convencer a ser santista. Ah, é? Eu sou São Paulino de coração hoje. Já tive meu passado negro, né? Eu fui palmeirense, espírito de porco. Eita. Mas graças a Deus me converti, agora sou São Paulino. Brincadeiras, os palmeirenses são sempre bem-vindos aqui no nosso podcast também.
Mas o seguinte, acho que é sonho de muitas crianças ser jogador de futebol. Verdade. E eu também tinha esse sonho. E comecei a jogar futebol na escola, como a maioria das crianças, participar de campeonato. E na época do ensino médio, né, tinha o campeonato, nem sei se existe hoje, chamado Copa da ANAP. Então, que era até televisionado, era narrado na Jovem Pan, era até o Milton Neves fazia. Isso, me lembro bem disso. A final. É verdade, é isso aí. Era muito famoso era entre famoso, os colégios, né? E nesses campeonatos, todo o jogador melhor do campo não, que era quadra, futsal, ganhava uma camisa escrito bom de bola. E no campeonato inteiro, todos os jogos, com exceção de um, eu ganhei todas as camisas bom de bola. Uau, então você foi sempre aí aquilo foi te gerando uma autoconvicção ali. Você falou, opa, peraí, acho que eu sou bom nisso, né? E aí eu tive, no segundo colegial, tava jogando com futsal lá no São Paulo. E 2 vezes por ano vinha o time Kawasaki Verde, que hoje mudou o nome, parece. Mas era um time de futebol do Japão e vinha pra treinar, ficavam na USP e também no São Paulo. E eu meu professor, ele me apresentou lá para o time e eu treinava com o time profissional durante esse período que eles estavam aqui. E no segundo colegial, ele falou assim, após o terceiro colegial, eles querem te levar para jogar futebol no Japão. Então já tinha meio que encaminhado. Ele falou, agora você tem até um empresário, você vai conversar com ele. Então eu tinha um contrato milionário de $2.000. Não milhões de dólares, $2.000. Que na época, pra mim, era já alguma coisa. Já era um valor expressivo. Eu ia mudar pro Japão, receber hospedagem, alimentação e aprender a falar japonês, porque eu não sabia falar japonês, ainda não sei. Então esse era o contrato. Isso era em 1997. E ele falou assim, e o meu empresário depois falou assim, eles vão querer naturalizar você japonês para jogar a Copa de 2002. Uau, visão de longo prazo, né? Eu falei, caramba, é isso que eu quero, legal. Eu falei, cara, no Brasil nunca ia conseguir jogar uma Copa. Talvez lá no Japão eu conseguiria. Sem dúvida. Então eu fiquei assim, imagina um sonho de uma criança se tornando realidade. Então tava com altas expectativas, eu treinava, me dedicava com aquilo. Só que aconteceu, meu pai, ele sempre foi o meu maior mentor, ele sempre falava, Lucas, você tem que entender qual que é a direção de Deus para sua vida. Boa. Ele fala, a gente tem que descobrir se realmente é isso que Deus quer para você. E ele fala, para mim, o que eu vejo como seu pai não é isso. Embora tudo parece apontar para isso, mas a minha percepção é que não é isso que eu tenho orado por você, parece que não é isso que Deus quer, mas vamos entender. E aí, o que aconteceu no segundo colegial, no meio do segundo colegial, no final do segundo colegial, eu participei de um campeonato, sofri um pênalti, e aí um corintiano veio por trás, né? Tô brincando, não sei se é corintiano, mas eu caí e quebrei o ombro. E lesionei, resumindo, fui pra cirurgia, 3 pinos, 6 meses afastado. Uau! E foi quando o Kawasaki Verde veio pro Brasil e falou, cadê o Lucas que ia treinar com a gente? Ele falou, não, aconteceu isso, ele sofreu uma cirurgia. O sonho começou a derreter. Mas assim que eu voltei a jogar, eu falei, não, agora eu vou voltar a recuperar, só que você não volta como era antes. Imagino que não. E aí, o que aconteceu no próximo campeonato? Eu torci o pé, e não só torci, como fraturei o pé. Meu Deus. E aí mais um mês engessado, mais um tempo. O médico falou, se você for jogar futebol de alto impacto, é cirurgia. Só que se for cirurgia, mais 3 meses de recuperação pelo menos, até voltar. Aí eu falei, vai ser o tempo que eu vou perder e ir pro Japão. Janela ia se fechar ali, aí o sonho começou a de verdade escorrer pelos dedos. Aí eu falei, vou então arriscar. Não vou fazer cirurgia. Eu falei, não vou jogar alto impacto não, alta performance. Ele falou, porque tem a chance de ter uma recidiva. Dito e feito. Voltei de novo. Lesionei o pé. Aí acabou o sonho. E meu pai... Fim de carreira. Nasceu. Fim da futura carreira. Boa. É isso aí. E aí meu pai falou, bom... Você viu que não era orando por isso, né? E aí foi justamente após o terceiro colegial, eu falei, bom, eu tinha um planejado ir jogar futebol. Nem pensava o que ia fazer da faculdade. Não tinha um plano B. Não tinha.
Então aí eu comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer? Eu não gostava de exatos, meu pai é engenheiro, ele sempre me levava também, desde criança, para a empresa dele, para ver se eu gostava, não gostava. Eu gostava de jogar futebol. Então, peraí, ele tinha uma empresa e levava você quando era adolescente. Então hoje você tem uma visão de empreendedor, querendo ou não. E ele me deixava, todas as férias eu ia, ele me deixava em um setor. Como a engenharia, de desenhos, de projetos. Aí eu falei, não gosto nada disso. Aí ele me deixava lá de relações internacionais. Enfim, deixou em diversos setores desde quando eu era criança. E eu via, pelo menos uma coisa eu sabia, eu não quero fazer isso. E aí eu falei, eu gosto de futebol, gosto da área de saúde. E como eu estava fazendo muita reabilitação, fiz muita reabilitação por causa das minhas lesões. Falei, não, eu quero fazer, então me surgiu a oportunidade, eu quero fazer fisioterapia. Com esse viés de... Pra se autocurar ali também. A hora esportiva eu gosto. Então eu entrei na faculdade, só que na faculdade eu vi a área de reabilitação hospitalar mais específico em a parte respiratória que trabalha na terapia intensiva. Entendi. E eu achei muito mais interessante e comecei a me aprofundar nisso e eu falei, eu quero me especializar nisso. E uma das coisas que meu pai sempre falou foi o seguinte, ele falou, ó, tudo que você fizer, independente de qual área você escolher, isso desde quando eu estava escolhendo a minha profissão, aí depois na hora de escolher a minha faculdade, depois na hora de escolher a minha pós-graduação, ele falou, independente do que você fizer, a qual escola você fizer, não adianta você fazer a melhor escola, o que tem que fazer é a melhor forma para Deus. Colossenses 3:23. Boa. Então esse sempre foi o versículo que pautou assim a minha mensagem de vida, vamos dizer assim. Foi Colossenses 3:23, que eu falo que é o versículo da excelência, que fala, tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor. Sim. E não para os homens. E versículo 24 fala, sabendo que de Deus que vem a recompensa e é a Cristo Jesus que vocês estão servindo. Então, meu pai sempre falou, tudo que você fizer, independente da escolha, você faça o melhor, que sempre a recompensa vem de Deus. E fazendo isso bem, você enxergou a oportunidade no mercado ali de reabilitação, e aí veio a oportunidade de abrir a sua primeira empresa, seu primeiro negócio, foi isso? Antes disso, na verdade, ele falou assim, eu falei, bom, ele me perguntava, aonde você quer trabalhar? Aí eu falei, eu quero trabalhar no melhor hospital do Brasil. Claro, vou fazer com excelência que seja então meu pai sempre instigou excelente, a pensar alto. Ele sempre falava, independente se você consegue com seus recursos ou com a sua capacidade, você nunca vai conseguir se não for com a mão de Deus e com a soberania de Deus. Mas para você receber o extraordinário de Deus, você precisa fazer o seu ordinário. Para você receber o sobrenatural, faça o seu natural. Então sempre fui pautado, você tem que ir marchar até o Mar Vermelho. Sim. Vai até lá que Deus vai abrir o Mar Vermelho. Então sempre fui pautado com essa expectativa de fazer o meu melhor e Deus vai fazer o sobrenatural dele. Dá só uma pausa aqui, Lucas, porque o que você está falando é muito poderoso, né? E naturalmente a gente fala empresários, né? Empresárias, mas normalmente eles são pais, né? E a gente fala bastante aqui no podcast, Lucas, sobre crenças limitantes, né? Chamando atenção para o empresário que foi no passado condicionado a pensar pequeno ou viveu num ambiente de escassez, né? Mas aqui, como a gente está no ambiente de educação, né, eu quero chamar a atenção para essa importância dos pais depositarem na mente, no coração dos filhos, né? Acho que teu pai foi super sábio, né? Não só te impulsionou a pensar que não existe limite, mas conectou com o padrão de Deus, que é fazer com excelência. Exato. Porque acho que essa é a grande diferença, né, Lucas? Você pensar, não, eu quero pensar grande, né? Eu quero trabalhar no melhor hospital, eu quero fazer a melhor empresa disso ou daquilo, mas Colossenses, de fato, foi aí o teu recheio do bolo, o teu grande diferencial, e de fato né? Então a importância que os pais têm de mentorear os seus filhos, né? Eu sempre que vejo algum pai dizendo, não faça isso, não pode, é perigoso, e eu fico pensando, que me dá vontade de falar, você está limitando a mente da criança, né? Mas é isso, né? A função dos pais de impulsionar. Mas vamos voltar então aí, como é que você chegou ao teu primeiro negócio?
Então, e aí eu falei, então eu quero trabalhar no Albert Einstein, melhor hospital não só do Brasil, mas da América Latina. Uau. Então, para isso eu precisava fazer uma especialização, e eu fiz lá na Unifesp, fiz a especialização. Primeiro entrei no Sírio-Libanês, depois fui para o Albert Einstein, onde eu queria trabalhar. Fiquei lá durante 5 anos, foi nesse momento que eu conheci minha esposa, casei, tive meu primeiro filho, e como eu trabalhava à noite, porque eu falei, eu quero trabalhar, mas ao mesmo tempo eu quero continuar estudando. Então eu continuei fazendo minha... E aí mais as demandas da família, né? Exato. Filhos, e aí muda a estação. Muda totalmente. Só que mesmo assim, eu trabalhava à noite, uma escala de 12/60, ou seja, uma noite sim, 2 não. De manhã, trabalhava no outro hospital, e à tarde fazia a minha pesquisa lá na Unifesp. Ou seja, eu trabalhava 90 horas semanais. Uau! E aí, consegui fazer meu mestrado, e quando eu tive meu filho, eu falei, agora eu preciso ter mais tempo para a família. Diminuir um pouco a Então, carga, eu assim. vou para a área acadêmica, já que eu tenho meu mestrado. Então, eu comecei a dar aula na universidade, no Centro Universitário São Camilo, que também por lá eu fiz uma transição, um período fiquei simultaneamente no Einstein, no São Camilo, depois eu transicionei para ficar 100% na São Camilo. E quando eu fiquei 2 anos, lá no segundo ano que eu fiquei, o meu coordenador me convidou, então, para assumir a gestão de um hospital-escola, da área de fisioterapia. Então, para mim Misturou duas coisas aí, duas áreas. Então, foi a área de gestão, propriamente dita. E nesse período eu consegui uma bolsa, né, de 100%, aí eu fiz MBA em gestão hospitalar. Durante esse período, então tudo que eu aprendia na prática, na teoria, eu colocava na prática. Boa. Super oportunidade ali. Exato. Né? Então você via o resultado assim, vindo muito rápido, de forma muito eficiente e efetiva. E um dos diretores, uma das diretoras desse hospital, ela saiu e me convidou para também gerir o hospital que ela estava cuidando, que era lá em Sorocaba. Interessante. E aí eu falei, ok. E aí eu abri minha empresa, que eu vi assim uma oportunidade também para empreender na área de saúde. Então, visto que eu estava vendo bons resultados da parte da saúde, então comecei a abrir minha empresa. E aí, depois uma outra diretora me convidou em outro lugar, e aí depois foi outros contratos de outros hospitais, e eu comecei então a empreender na área de gestão de saúde, na fisioterapia hospitalar. Então tinha equipes em alguns hospitais, e eu fazia essa gestão, e ao mesmo tempo que eu estava vinculado também à universidade. Aí fui fazendo uma transição, saindo da área acadêmica para a área 100% de negócios. E eu entendi que o crescimento foi meio orgânico, né? A Foi. oportunidade apareceu, você estava pronto, né? É uma frase do Shakespeare que eu gosto bastante, que ele diz que estar preparado é tudo. Né? Nunca se prepare quando já deveria estar preparado. Boa, né? Sem dúvida, é um ótimo pensamento, né? Mas foi interessante porque na hora que eu migrei do hospital para a universidade, foi um momento que as universidades, a educação em fisioterapia estava meio que em crise, em decadência, porque oscila a quantidade de fisioterapeutas, então estava bem na fase baixa. Tanto é que minha coordenadora do hospital, a Raquel, ainda sou muito amigo dela, ela falou assim, Lucas, pensa direito, porque você está vendo o mercado. Nós temos outras pessoas aqui do Einstein que trabalham, foram mandadas embora da universidade, estão voltando para o Einstein, e você está indo de contramão, e eu... Assim, humanamente falando, eu não iria para esse lugar. Mas, de novo, em oração, buscando a Deus, eu falei, não, é para eu seguir para isso. Misturando fé e negócio. Exato. Né? É o que a gente fala bastante aqui no Tela, no podcast do Tela, essa importância, né, de ter uma cosmovisão bíblica daquilo que você está fazendo nos negócios e misturar com a espiritualidade, né? Porque como empreendedor, como empresário, um dos grandes desafios, se não o maior desafio, é tomar decisões
né, sem consultar a Deus. Exato. Né? E eu estou dizendo aqui, né, a Bíblia diz que a gente deve confessar os pecados para ser perdoado, né? Mas muitas vezes você está num rolo compressor de tomada de decisão, né? Porque a vida do empresário é tomar decisão todos os dias, se não todas as horas, né? E como fazer isso com essa consciência, né? E aí você já estava preparado estava bem alimentado com Colossenses, exato, né? E com uma mentoria sábia do seu pai de tomar as decisões misturado com oração, né? Uhum. E foi essa decisão que eu falei, por que eu estou tomando essa decisão? Uhum. Qual é o porquê? O meu porquê não era para ter mais dinheiro, o meu porquê não era para... Enfim, o meu porquê era para preservar um valor que eu tinha muito, que era o valor da família. Importante, princípio. Exato. Né? E eu entendi, de novo, se eu fizer o meu melhor para Deus e não para mim mesmo e não para os homens, é Deus que vai trazer a recompensa. E dito e feito, eu entrei para a área de educação, mesmo indo de contramão do que a sociedade falava, fazendo o meu melhor para Deus, não para os homens, e eu fui recompensado por Deus. Mas Deus usa as pessoas, trazendo favor, que foi como eu fui para a área dos negócios, que ele, nesse meio do furacão, me promoveu para ser coordenador, para ser exatamente. Então, assim, as decisões que eu tomei foram baseadas não... no mercado, mas foi em Deus mesmo, né? Nos princípios de Deus. E às vezes a gente vai realmente estar de contramão com a parte econômica, a parte financeira, com as tendências, mas quando a gente tem a confiança em Deus, então isso te traz uma segurança, né? Por mais que pareça uma coisa loucura, mas a própria palavra fala, né? As coisas de Deus são loucura para o mundo. Para o mundo. É isso aí. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Sem dúvida. Então foi dessa maneira que eu fui para empreender na área da saúde. E começou muito bem, graças a Deus. E eu fiquei com essa empresa aberta durante 10 anos. Uau, bom período, né? E durante esses 10 anos, em torno de 100 funcionários passaram. E depois que eu fiquei sabendo, eu tive só, nesses 2 anos, só 2 processos trabalhistas. Olha, que pra mim era muito. Só que o meu advogado falou, Lucas, isso é baixíssimo. Eu falei, sério? Ele falou, cara, é muito baixo. Em 10 anos você só ter 2 processos trabalhistas. Mas possivelmente tinha uma relação direta com o seu estilo de liderança. Exatamente. A gente já vai falar sobre liderança, né? Um tema que você gosta, liderar como Jesus, né? Exato. Mas durante esse período aí, essa estação, essa fase, né? Porque o Lucas deu uma super pivotada no mundo dos negócios, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas antes da gente pular para a sua próxima fase, né? Seu próximo estágio aí, qual foi seu maior aprendizado como empreendedor? Porque é diferente, né? A tua trajetória foi um pouco diferente. Normalmente se deseja, se projeta, né? E eu, por exemplo, nunca me vi como funcionário, né? Trabalhei acho que 1 ano e meio, quase 2 anos como funcionário, e depois fui empreender, porque eu sempre tinha isso como um desejo, como um plano, e nunca mais parei. Com você foi um pouco diferente, mas qual que foi o seu maior aprendizado, então, durante esse período de 10 anos como empreendedora? O que você destacaria que fala assim, olha, isso aqui eu compartilho porque é uma chave, é algo muito precioso? Eu acho que foi justamente o modelo de Jesus de liderar. Porque te deu a oportunidade, o negócio te deu uma oportunidade de ser líder ali, né? Mas inconscientemente, porque eu vivia isso desde criança, porque eu fui ensinado dessa maneira, era justamente servir da melhor maneira. Então, quando eu comecei no hospital, com os diretores, eu queria falar, como é que eu posso melhorar não só na minha esfera, né? Porque às vezes as pessoas pensam da seguinte maneira, eu vou cuidar do meu quadrado e dane-se o resto. Sim. Mas meu pensamento era sair do micro, do meu mundo, mas como é que eu posso ajudar o resto do hospital? Porque da parte de fisioterapia... servir, né? A gente está fazendo muito bem, mas eu falei, como que eu posso servir melhor em diversas esferas? E no hospital fala muito sobre multidisciplinariedade e transdisciplinariedade. Como que a sua área afeta a área do outro. Sim.
Então, eu comecei a pesquisar sobre, a entender como que funcionavam os processos para servir. E no final a gente ajudava até a gestão de leitos, até sistema de qualidade. Uau, tinha um impacto que transbordava o próprio negócio. Exato, até a comissão de infecção hospitalar. E foi com isso que ganhou proporção e foi isso que chamou a atenção dos outros diretores, porque a gente estava tendo impacto até na parte financeira do hospital. E eu fui chamado para o hospital uma vez. Então, os 5 diretores, eu fui chamado. Quando entrei na reunião, eu falei... a diretora chamava Ana, eu falei... Ana, acho que eu entrei na... Sabe quando você entra no lugar assim? Acho que eu entrei no lugar errado, na reunião errada. Só que eu tinha recebido no e-mail, reunião tal. Aí eu, Ana, acho que eu entrei na reunião errada. Ela, não. Você tá aqui mesmo. E eu sentei lá, os 5 diretores lá, e eu assim... O que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu vi que eles estavam falando sobre qualidade. A certificação de qualidade do hospital, como poderia receber a certificação, tal. E eu comecei a entender o negócio. E primeiro você tá lá só ouvindo. E aí depois eu falei, bom, se eu tô aqui é para dar alguma opinião, né? E acho que uma das coisas que eu aprendi no mundo de negócios é você não ter medo das pessoas. Porque eles tinham uma opinião e eu tive uma opinião contrária. E eu falei, a minha ideia, por mais que sejam meus chefes, eu falei, eu não concordo com isso. Eu acho isso, você tem que dar um outro ponto de vista. Aliás, se não me engano, o Steve Jobs, ele fazia a entrevista dessa maneira, né? Ele, na hora de entrevistar, ele perguntava uma coisa para a pessoa, ele dava a opinião dele, e a maioria dos entrevistados... não, eu concordo com a sua opinião. Eu falei, então não preciso de você. Aliás, tem uma história do Steve Jobs, você citou, né? Eu li a biografia dele, muito interessante, que demitiram um cara importante do time dele, porque era um cara crica. O cara criticava, etc. Mas era muito bom, cara. E ele falou assim, contrata o cara de volta. Não, mas ele destabiliza o time, contrata o cara de volta. Não, mas... Ele falou, tá bom. Eu vou contratar ele. E ele contratou o cara, Lucas, só para criticá-lo. Exatamente. Né? Falou assim, o que você não está enxergando aqui? E é importante esse olhar crítico contraponto, né? Mas continua. E aí você se posicionou, e eu acho que isso é um grande diferencial, né? Tomar atitude, né? Decidir, tomar posição, basear nas convicções. Isso porque eu estava falando, porque eu quero ajudar. Sim. Porque você perguntou qual que é um grande aprendizado. É você querer servir. Só que muitas vezes para você servir, você não vai fazer a mesma coisa. Você tem que dar uma opinião diferente que o seu ponto de vista. Você pode estar até errado, mas se você está com o coração de melhorar, de ajudar, as pessoas vão entender. A gente vai falar já sobre o movimento Dunamis, né, que você colidera, e a faculdade um pouco mais para frente. Mas aí tem algo especial aí, né, nas entrelinhas do que você está dizendo, né? Quando você lidera um movimento, quando você lidera algo grande, né? É muito comum que muitas pessoas queiram participar de algo grande, daquele movimento. Mas você está dizendo é muito importante também, mesmo você estando debaixo de uma visão, né, ou ali na mesa de negócio, de pessoas importantes, Deus valoriza a individualidade, porque pode usar uma menina, né, pode usar um jovem, né, a despeito do conhecimento. Então, acho que essa genuinidade, né, se a gente pode dizer assim... Autenticidade, verdade. Ela pode e deve ser sempre considerada por todos que querem servir como Jesus. Acho que Jesus é o melhor exemplo, né? É o melhor modelo, né? Quando a gente pensa ali nos 12, cara, eles eram completamente diferentes, mas eles eram muito autênticos. Sim. De alguma forma, e na minha análise, Jesus valorizava essa individualidade de cada um, né? Com certeza. O que você está falando é sobre identidade. É engraçado, né? Que identidade, você tem 2 aspectos. Identidade vem da palavra idêntico. Então nós somos idênticos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus criador. Só que ao mesmo tempo, identidade é uma questão que te define, única, porque né? Na identidade tem a impressão digital. Verdade. Ou seja, ao mesmo tempo que você é semelhante a Deus, você tem os seus aspectos individuais. Que é único, né? Que é único. Curioso isso. Mas e aí? E que cada um tem que entender o outro. Então, e para isso, por isso que é importante a gente, quando eu estava nessa mesa, a gente tem que ter muito bem consciente quem nós somos.
em Deus. Ou seja, é consciência da sua identidade. Da sua identidade. Né? O mundo vive, né? Eu sei que isso é um tema para um outro podcast, né? Mas o mundo vive, de fato, uma crise de paternidade. Exato. Né? Quando a gente pensa aí, né? E a Dunamis, a faculdade Dunamis certamente está olhando para esta geração mimimi, TikTok, rasa, mas no fundo nós estamos falando de uma geração que falta identidade. Isso. É uma falta de identidade por uma falta de paternidade. Uhum. É uma orfandade. É orfandade, porque é o pai, se eu for pensar, que manda o cromossomo X ou Y e define o sexo da criança. Sim. Só que também, psicologicamente falando, é o pai que afirma a identidade tanto do homem quanto da mulher. Perfeito. E hoje... eu estou pegando uma outra tangente. Mas segundo o IBGE, 40% das famílias do Brasil não tem uma figura paterna dentro de casa. Que já leva a uma crise de identidade por uma orfandade. Porém, nós cristãos, graças a Deus, temos um pai que é perfeito. Então ninguém tem mais desculpa se você é cristão. Boa. Não tem desculpa de ter uma crise de identidade. Não. Se você conhece seu Deus, você conhece você mesmo. Né? E misturando, né, trazendo de volta aqui para o mundo dos negócios, o empresário precisa ter essa convicção daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita, Exato. Porque senão ele vai ser levado com as circunstâncias e o negócio vai ser qualquer coisa menos aquilo que ele está projetando para sair. Mas enfim, aí o teu maior aprendizado aí nesse ciclo de empreendedorismo foi a liderança, liderar como Jesus. Isso. E Jesus, maior líder, foi porque ele serviu. Sim. Foi o maior servo. Né? E Jesus falou, se você quiser ser o maior líder, seja o maior servo. E através do exemplo de Jesus também. Então, e aquilo eu sempre cresci ajudando na igreja, né? Desde criança eu tinha que varrer o chão, limpar o banheiro, era servir e nada mais é do que liderar. Então, quando eu estava numa mesa de reunião... Liderar pelo exemplo, né? Liderar pelo exemplo. Eu estava naquela reunião porque eu queria ajudar, eu queria servir. Então, eu tinha uma opinião contrária, mas também eu tinha que aprender. Porque não é o que você fala que é errado, mas a forma como a gente fala muitas vezes que está errado. Então, se você fala a coisa certa, mas da maneira errada, a coisa certa até se torna errada. Sim, é verdade, é verdade. Então, e Jesus, ele fazia tudo impelido por um amor, né? Jesus era impelido por compaixão, e acho que era isso que ele fez, que eu aprendi também. Quando eu quero servir a pessoa, por mais que eu vou dar um feedback que ela não goste, uma opinião contrária não goste, mas se ela sabe que eu estou fazendo isso para ajudá-la, ela vai receber com o coração, ela vai receber bem isso. Então, e foi isso que sem querer eu aprendi, porque as pessoas falam, eu já falei isso para os diretores, mas eles não receberam. Mas não é o quê? Você falou em é amor. O como você fala. É falar a verdade em amor. Em amor. Você sabe que acho que todo mundo tem versículos preferidos, né? E um deles é que o verdadeiro amor é o vínculo da perfeição. Verdade. Né? E aí tem um aprendizado gigante por trás disso, uma exegese bíblica interessante, né? Porque não é qualquer amor, é o verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Né? E no início da minha caminhada como adolescente, eu parei nesse versículo e fiquei lá, poxa, mas como assim o vínculo da perfeição, né? Ele aperfeiçoa as pessoas? Não, e depois veio a revelação do Espírito Santo que aquilo torna possível a conexão entre as pessoas, né? Porque o amor do final é isso, né? Que conecta as pessoas e faz o outro entender que a sua posição, e no final fica tudo bem, mesmo que as opiniões sejam diversas. Exato. Né? Então acho que esse é o grande segredo talvez da liderança, liderar com amor. Não é fácil, né? Não é fácil. Muitas vezes você tem liderados que erram intencionalmente, enfim, a lista é gigante, né? Pra gente não amar. Não é verdade? Mas Jesus fala, né? Até para amar os nossos inimigos, orar. A régua é alta, né? A régua é alta. Mas avançando no tempo aí, Lucas, eu quero repercutir aqui esse grande desafio do qual você está aí coliderando à frente, que é a faculdade Dunamis, né? Então, aconteceram algumas coisas no ínterim, mas eu queria focar aí nesse grande
empreendimento, né? Esse grande negócio. Eu sei que tem aí um viés missional, né? A gente vai falar sobre isso, mas é um negócio porque ele precisa ser lucrativo, ele precisa parar de pé, né? Você tem funcionários. Como é que é isso? Da onde surgiu, então, né? Você saiu lá do mundo dos negócios, aí se conectou à questão da igreja e os trabalhos da igreja, mas hoje você está aí, talvez, diante, eu diria, se não o maior, Lucas, um dos maiores desafios da humanidade. Não sei se você já teve essa consciência. Não, já. Eu não quero ser o portador aqui de choque de realidade, mas quando a gente estuda um pouquinho, né, as sociedades e outros países, né, quando a gente vê a China, por exemplo, a China saiu de um ambiente de cópia, né? Você deve ter a mesma idade que eu, próximo a isso, né? Para mim, a China sempre foi uma referência de copiar ruim as coisas, né? Pegava alguma coisa lembra disso? Lembro, né? O Paraguai foi um grande canal de produtos da China que era ruim, era tudo copiado, mal feito. Hoje, né, eu ando num carro chinês que o padrão é melhor do que os carros europeus. Com preço melhor ainda. Com preço melhor, com desempenho melhor. Mas eu tenho um amigo chinês, inclusive, que ele está fazendo um livro, né? E ele está contrastando a sociedade brasileira com a sociedade chinesa. E uma das coisas que ele fala é que a China, óbvio, tem uma população gigante, mas a China tem a maior quantidade de PhD do mundo. Ou seja, foi investimento em educação que mudou a história da China e, por certo, de outros países, né? Então, voltando aqui para o nosso Brasil, né? Eu, se fosse convidado a ser presidente da República, né, certamente eu investiria 1/3 da receita do caixa em educação, com visão a longo prazo, né? Agora, você está diante desse desafio, né? Não sabemos ainda o que Deus aguarda. Quem sabe você pode até ser o próximo presidente aí, né? Resolvendo esse desafio da educação. Mas é um desafio gigante, né? Porque a gente, sob certo aspecto, Lucas, a gente tem tudo contrário. Né? Você também contou um pouco das histórias que você tinha cenários, então eu posso ver aí Deus talvez trabalhando, né? Você foi coordenador de educação, você foi empreendedor, você sentou em mesas onde você precisava se colocar, se opor. E se a gente pensar friamente, o ambiente de educação ele é muito hostil. Né? Porque você tem, de um lado, uma geração que não quer estudar, né? Você tem uma evasão, né? O índice de alunos que entram na faculdade conclui cada vez maior, né? Ou seja, menor no caso, né? Mais alunos entram e menos saem. Você tem um mundo VUCA, o BANI, que mudou completamente. Então, hoje, por exemplo, a área de tecnologia, às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma faculdade, ela sai ganhando 30, 40 mil reais, e se for em dólar, esse número pode crescer. Então, ou seja, você tem o desafio do mercado, né? Muitos coaches falam assim, você não precisa nem fazer faculdade, não é verdade? Então, assim, parece que... E a educação do Brasil... um modelo falido, né? Extremamente expositivo, né? Um sistema que não atrai, né? Então, o modelo de faculdade hoje é muito chato, né? Já na minha época, há muitos anos atrás, tive uma experiência de ter um mestre que impactou a minha vida e a ponto de eu querer ensinar. Cheguei a dar aula na universidade depois que eu concluí, né, para a área de pós-graduação. Foi uma experiência incrível poder dar aula, mas o ambiente era muito ruim. Bom, dito todos essas montanhas, né, esses montes, para onde vocês estão olhando com a faculdade Dunamis? Qual é o problema que vocês querem endereçar? Como é que vocês vão fazer isso diante, de novo, do desafio de uma geração que não está muito afim de estudar, né? E ainda um sistema de educação falido? Bom, primeiro... Dificultei muito a sua vida? Não, vou começar a pegar uma linha aqui. Primeira coisa, a gente... pessoalmente, né? Eu,
o meu primo Theo, nós viemos de uma família japonesa, onde o meu avô, ele deixou todas as coisas lá no Japão, foi deserdado, literalmente deserdado, por causa do evangelho. E ele... Posicionamento, porque ele conheceu a Jesus e a família falou, ou você escolhe o cristianismo ou a família. Então ele falou, vou escolher seguir a Jesus. Então ele foi deserdado literalmente. Uau! Então, ele falava pros meu pai, pros filhos, falava o seguinte, eu fui deserdado, mas 2 coisas eu deixo como herança. Primeiro, a fé em Jesus e segundo, a educação. E essas 2 coisas ninguém pode roubar. Então, por isso que ele investiu na educação religiosa, no relacionamento com Deus, nos meus pais, nos meus tios. E também ele incentivou muito os filhos a estudarem bastante. Então ele fala... Entendeu o valor da educação. Ele falou, então o legado que eu quero deixar para vocês são essas 2 coisas. O relacionamento com Deus, a fé e a educação. Então a gente crê... Hoje, eu entendo que não era apenas a educação no sentido de, vou ensinar meus filhos. Mas eu creio que existe um legado mesmo de educação que ele buscou primeiro em Deus, em oração, e que a gente hoje está abraçando e trazendo, tirando um pouco do âmbito do campo das ideias e colocando no papel. E eu creio, e a gente sabe muito bem disso, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos é que vão continuar a levar toda essa parte de educação, né? Porque a gente sabe, a educação não transforma em 30 anos, leva às vezes 50, 100 anos para você trazer uma transformação. Mas uma visão grande a longo prazo. Exato, mas infelizmente hoje o ser humano ele pensa só curto prazo, né? Quando muito médio prazo. Então, a gente com a mentalidade do reino, a gente tem essa mentalidade de longo prazo para a eternidade. É verdade, é para a eternidade. Né? E para o Senhor, né? Como diz para o Senhor. Aí de novo. Exato. Então a gente sabe que o mundo vive uma crise, talvez sanitária, política, financeira, mas a grande verdade é uma crise de liderança. Verdade. E quando a gente volta para a Bíblia, lá em Gênesis, Deus já deixa um mandato cultural, lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28. Fala, então, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai no sentido de governar, lidere. Né? Então, desde Gênesis já existe esse mandato cultural. E quando a gente vai lá para a grande comissão, que Jesus fala tanto em Marcos 16:15 e também em Mateus 28:19, ele fala sobre a grande comissão. E se você for pegar a grande comissão, fala também ensinando todas as coisas, ou seja, a educação faz parte da grande comissão. Olha que interessante. Então, não é a educação é só para alguns, não, a educação faz parte de todo cristão que quer viver a grande comissão, que quer cumprir isso. Inclusive a gente vê no Velho Testamento, todas as vezes que o povo pisava na bola, é que tinha havido a falha na educação, no ensino, nas próximas gerações. Das próximas gerações. Exato. Então, voltando, né? Então existe uma crise de liderança que é gerado por uma crise de falta de educação. Então a gente crê, segundo a grande comissão, que uma das chaves importantes para a transformação, para o discipulado das nações, é a educação. E quando a gente entende isso, a gente cada vez mais quer cumprir a grande comissão, envolvendo então a esfera da educação. Então a gente sabe que para a gente mudar uma nação, a gente precisa mexer na educação. E infelizmente, a educação do Brasil hoje é uma educação totalmente contra os valores e princípios morais da Bíblia. Sim, verdade. Que mais além disso, né? Além disso, além de tudo isso. E é um resgate mesmo, porque se você for entender no contexto educacional do Brasil, por mais que você queira implementar uma educação cristã, você está cercado de todos os lados. Porque você tem de cima para baixo a parte política, né? Começa lá com o MEC, as implementações de um currículo nacional que é totalmente infiltrado por ideias totalmente contrárias, né? À palavra de Deus. Então você está por cima. Por baixo você tem a formação dos professores da pedagogia, que também é totalmente infiltrado por ideias totalmente contra os valores cristãos. E aí, se você começa a implementar uma educação cristã, você quer fazer uma escola cristã, você é obrigado
por cima, sofrer essa influência, por baixo, a formação dos professores, e aqui no meio você é engolido totalmente. Então, ou seja, é uma tempestade perfeita. Você falando assim, eu lembrei de um filme, eu gosto muito de cinema, Lucas, Mad Max, o último Mad Max. Você assistiu esse filme, não? O último não. Então, tem uma cena que o personagem, ele tá no meio de uma tempestade de areia gigante, você não consegue ver nada, daqui a pouco ele sai dali e vence o exército inimigo. Então vocês estão aí meio como Mad Max, né? Envolvido nessa nuvem terrível de oposições, né? Então a gente tem que mexer na formação de professores, no sistema de formação de professores, na pedagogia, e aí entra a faculdade de Dunamis, porque eu acredito que a primeira, a gente já pesquisou várias outras, que é totalmente sem um viés marxista, paulo freireano. Então a gente vai formar professores realmente com a cosmovisão cristã, bíblica. Olha que interessante. Né? Ou seja, não é só olhar para um mercado de consumidores, mas está olhando também para fornecer professores com uma cosmovisão bíblica. Exato. Muito mais amplo, né? Exato. Então a gente forma esses professores como missionários mesmo, que vão ser enviados para a missão na esfera da educação. Ao mesmo tempo, a gente precisa mudar o sistema político. Então, querendo ou não, a gente vai ter que entrar no meio da política para trazer esse movimento aqui por cima, por baixo. E aí sim a gente vai conseguir implementar de verdade uma educação cristã com a cosmovisão bíblica de verdade. Trabalho árduo, como você falou, é um grande desafio, umas toneladas aí de desafios, mas a gente crê que se a gente não começar hoje, daqui a 50 anos a gente vai estar com o mesmo problema, reclamando da educação. E é verdade, a gente reclama hoje, mas por quê? Porque a igreja infelizmente ficou paralisada há muito tempo atrás. Não se posicionou, né? Não se posicionou, ou se posicionou no começo, mas depois permitiu que as infiltrações viesse e tomasse conta. Assim como a gente vê muitas universidades boas, como Harvard, Princeton, Yale, começaram de movimento cristão com ensino teológico. É isso aí. E hoje são os maiores formadores de pessoas que querem destruir a própria igreja. Porque começaram posicionados, mas não permaneceram nessa mesma cosmovisão. E é isso que a gente entende como desafio e é isso que a gente não vai abrir mão como faculdade de uma cosmovisão totalmente teísta bíblica. Boa, eu acho que foi John Wesley que disse que cada igreja é uma escola, né? Se tivesse ouvido esse conselho, talvez esse problema no mundo estaria bem equacionado, né? Agora, quando a gente pensa aqui, né, de novo em mercado, então é uma faculdade não só de curso de pedagogia, quais os outros cursos que vocês vão promover? Teologia, a ciência mãe. Boa. Tem hoje também gestão de recursos humanos e a gente vai acrescentando a administração, a gente vai acrescentando cada vez mais cursos. E tem os cursos de pós-graduação. Um dos cursos de pós-graduação é justamente educação com os valores cristãos. Outro curso de pós-graduação é comunicação, que a gente tem, e também em liderança. Boa. Então a gente começou esse ano com esses cursos e a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai acrescentando mais cursos também. Então, a gente sabe desse grande desafio e como líder também, né, voltando também à liderança, uma coisa que a gente sempre aprendeu é o líder é um eterno aprendiz. Sim. A partir do momento que ele para de aprender, ele para de liderar. E a gente está fazendo a faculdade Dunamis, assim, pegando os melhores professores, a gente está se preparando e nos preparando constantemente. Então hoje você está fazendo um doutorado, inclusive. Você está liderando o movimento de educação, mas também está sentando no banco para aprender. Um doutorado em educação, em liderança, em administração, em educação, em higher education. E também encerrei agora, vou defender aliás minha tese de gestão, MBA em gestão escolar. Que aí é ensino infantil até ensino médio, na USP. Então, assim, eu tô falando que
eu ainda estou em preparação. Sim, é constante, estou né? constantemente tem um termo hoje famoso, né? Lifelong learning, né? Exato. Então, e isso para discípulo de Jesus já vinha no DNA, né? Exatamente. Então, a gente busca, todos os professores da faculdade de Dunamis têm cosmovisão alinhada, estão se preparando, então tem esse pensamento, né, de se preparar continuamente. E a gente sabe que essa transformação na educação não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa de um exército. E por isso também que a gente está pegando essa parte de educação superior, mas também focando já na educação básica. Então a ideia é descer depois outras camadas da educação para poder ampliar aí o potencial de desenvolvimento. Hoje já estamos também tendo esse movimento e começou no Ministério Infantil da nossa igreja. Olha que interessante. Hoje, fazendo com excelência. E hoje a gente, inclusive vai ser em junho, agora a gente vai ter a nossa conferência que é de educação cristã e Ministério Infantil, que começou pequeno, começou com 300 pessoas, hoje a gente vai para 3.500 pessoas só de educadores cristãos que estamos mobilizando isso, trazendo essa cosmovisão, trazendo essa importância, né, de resgatar, trazer o resgate da educação com os valores cristãos, trazendo para os pais também essa responsabilidade e junto como igreja, como escola, como que a gente pode alinhar isso para ver realmente uma transformação da nossa nação. Eu sempre falo, né, o nosso grande Brasil de amanhã começa hoje com os nossos pequenos, com as nossas crianças. Por isso que a gente tem que investir na educação infantil, ensino médio, mas também educação superior. Porque a gente crê mesmo que a educação é a chave para transformar mesmo a nossa sociedade. Sem dúvida. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo pode estar perguntando como é EAD, é presencial, como eu acesso. Deixa para a nossa audiência aí como acessar a Faculdade Dunamis. faculdadedunamis.com.br. Simples assim. Simples assim. Hoje é 100% EAD, então pode fazer de casa, de onde você quiser. Tem esses cursos e a gente vai também... Custo acessível, Lucas? Acessível, com certeza. A gente pensou nisso. E com qualidade, né? Então, e principalmente com cosmovisão cristã, professores também focados em estar alinhados com a palavra de Deus. Então, acho que isso é importante. E pessoas que estão até fora do país conseguem fazer. E acho que a tecnologia veio ajudar com isso também, a expandir isso. Exatamente. Né? A gente aqui no Tela, né? Não é Nutella, é Notella. Notella. É uma piada que vai nos carregar, vai nos acompanhar durante um bom tempo, né? Porque Tela é tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missionária. É tudo isso que nós estamos falando hoje, né, da Faculdade Dunamis e parte aí certamente da sua jornada. Eu vou pedir para o Mr. H pôr na tela um evento que o Tela, já que estamos falando do Tela, né? O Tela está promovendo aqui para São Paulo. Então você que é de São Paulo, você é meu convidado especial. Eu estarei lá abrindo o evento, fazendo... eu sou o MC do evento, né? Tenho negócios também, né? Invisto numa startup de inteligência artificial, então legal. É um assunto que eu estou mergulhado, né? E possivelmente os próximos anos serão cada vez mais crescentes. E eu te pergunto qual que é a sua visão aí sobre o mundo da tecnologia. A Faculdade Dunamis tem algum curso de tecnologia? Pensa em ter. E a gente já fala sobre essa promoção que o Tela está fazendo aqui, trazer uma autoridade da área de inteligência artificial. Mas antes de falar sobre esse evento, queria ainda te perguntar aqui sobre a sua visão de inteligência artificial, né? Se vocês pensam, como é que você enxerga a inteligência artificial e se a Faculdade Dunamis tem aí no seu roadmap, né, colocar curso de tecnologia também. Tem sim, no futuro a gente tem essa questão de ter um curso especificamente sobre tecnologia. Hoje a gente tem de comunicação que usa muito a tecnologia. Sim, verdade. Né, mas não especificamente a gente vai ter futuramente. Eu acredito que a inteligência artificial veio trazer um divisor no mundo de tecnologia, assim como foi a internet. Hoje a gente não consegue viver sem internet. E eu acredito também que
inteligência artificial vai ser um divisor. Assim como pessoa que não tem, na época, né, informática, datilografia, né? Pessoa, você não conseguia arrumar um trabalho se você não tivesse um curso básico de informática, né? Falar inglês é extremamente essencial. E eu acredito que a inteligência artificial está caminhando para esse lado. Se você não tem o mínimo de conhecimento de inteligência artificial, você vai ficar parado no tempo. Então, sem dúvida. É uma novidade, algo que é inovador. Só que assim como a internet, ela é neutra, pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A internet explodiu a parte de pornografia e de outras coisas, mas ao mesmo tempo ganhou tanto espaço e conseguiu salvar muitas pessoas, levar o cristianismo, levar o evangelho. Então, expandiu demais, né? Exatamente. Com a internet, né? Então a inteligência artificial, eu acredito que seja semelhante, um pouquinho talvez diferente, porque ela vai buscar, a inteligência artificial vai buscar uma base de dados, de informações que a gente pode... Humanas. Que pode estar enviesado, né? Ou que não. É a cosmovisão, né? Exatamente. É uma provocação do Elijah. Elijah Low, então, é um malaio, né? Nasceu na Malásia e ele foi responsável por uma transformação na Malásia pelo sistema de telecomunicações. Sabe como que ele começou, Lucas? Como? Dentro da igreja dele, né, o pai dele era pastor, ele já trabalhava era empreendedor no mundo dos negócios, e ele começou a incubar pequenos negócios ligados à telecom dentro da igreja, para os jovens da igreja. Olha a importância da educação, né, e de uma visão a longo prazo. Avança no tempo, aqueles jovens que ele formou e criou uma escala, né, uma escola que escalou gigantescamente, transformou as telecomunicações do país. Uau. Olha o impacto que a educação tem, né? Se bem direcionada. E aí, avança no tempo, né? Veio a inteligência artificial e o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, convidou ele para desenvolver um programa de inteligência artificial ligado ao sistema de educação dos Estados Unidos. Que legal, fantástico. Você comentou que acredita que é como a internet, citou a saudosa máquina de datilografar. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo nunca viram uma máquina de datilografar, né? Mas eu quero chamar a atenção, né? Porque, de novo, isso está fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia. O Elijah fala sobre isso no livro IA com Fé, Inteligência Artificial com Fé, bem interessante, cruzando esses dois mundos, mas é algo que outros teóricos, outros autores têm falado, e eu acredito de verdade, Lucas. A inteligência artificial, ela vai determinar uma nova relação de vida dos seres humanos. Porque antes, se você, com a Revolução Industrial, né, e aí mesmo o advento da internet, é a máquina e o homem. Aqui com a inteligência artificial, você vai começar a não saber mais o que é máquina ou tecnologia e ser humano, né? Então, um dos cases, por exemplo, é desenvolver atendimento através de celebridades ou de personalidades, fazer um atendimento. Então, em algum momento isso vai ficar tão natural, né? E o nome da linguagem utilizada em uma das frentes da inteligência artificial é linguagem natural, ou seja, é ensinar a inteligência artificial como o ser humano pensa, como reage, só que com o potencial de conteúdo de um planeta inteiro, né? Então, de fato, o potencial é muito grande, né? Você citou aí que a igreja perdeu a oportunidade, né, de fazer de cada igreja uma escola, mas hoje está tendo talvez uma segunda chance aí, uma repescagem de se propor não só a entender o que a inteligência artificial pode fazer pela humanidade hoje, mas olhando para o futuro. Porque uma coisa que o Elijah também repercute bastante é qual é a cosmovisão bíblica que a inteligência artificial vai ter daqui 20 anos, 30 anos. Ou seja, somente não cristãos vão treinar IA. Então,
um dos objetivos deste evento é falar não só à igreja, né, mas trazer insights importantes para o seu negócio, como é que você pode misturar a inteligência artificial com uma cosmovisão, olha que legal, né, misturado com a cosmovisão bíblica e transformar o seu negócio, impulsionar o seu negócio e também aí investir em jovens, por que não? Né? Você certamente como empresário, você é um líder, ou deve ser um líder e deve influenciar, impactar a sua comunidade, né? Possivelmente na sua igreja, na sua comunidade, deve ter jovens desempregados. Que tal, né, incentivá-los e patrociná-los a entender sobre a inteligência artificial para que eles comecem a popular, para que eles comecem, né, a desenvolver a inteligência artificial, mais uma vez, com uma cosmovisão bíblica. Não é legal? Um super desafio? Com certeza. E a gente, pelo menos eu contratei, né, recentemente, um cara que acabou de sair da Unicamp e para trabalhar com inteligência artificial na nossa igreja. Boa. Ele veio, eu falei, ó, eu não sei o que a gente vai fazer, a gente só sei que a gente precisa. É um caminho sem volta, né? Exatamente. Então, ele já está compondo a nossa equipe para ver essa questão de inteligência artificial, que está ajudando, na verdade, com diversos, até a parte financeira, a parte comercial, enfim, a parte de eventos, mas tem... Assim, ele melhora, em primeira camada, ele melhora processos, né? Torna muito mais eficiente tudo que o ser humano toca, né? Então, a gente crê... A gente sabe que a inteligência artificial veio para uma ida sem volta. E aí eu vou deixar uma provocação aqui, porque eu sei que vai ter que ter até regulamentações. Eu estou vendo isso na própria universidade. Sim. Porque eles têm... Hoje tem você tem que fazer a sua dissertação e as pessoas, obviamente, pegam lá e jogam no AI. Só que hoje tem até um AI Detector. Ele detecta quantos por cento você foi feito pelo AI. Mas que eu tô jogando um contraponto pra gente, até uma provocação boa pra gente pensar, porque vai ter regulamentações para isso também. Mas pensando assim, eu sempre tento pensar do lado obscuro também. Então, se eu fosse um cara que quer... E a gente vê um movimento contra a Bíblia, contra a verdade. Uma das formas de você mudar a Bíblia é através da inteligência artificial. Porque, imagina, as pessoas, os jovens não vão mais ter aplicativo para abre sua Bíblia e tal. O que ele vai colocar no AI. Isso. Só que a gente sabe que até as Bíblias, algumas Bíblias estão sendo tiradas partes do versículo, né? Questões que são de morais da palavra de Deus estão querendo tirar. Então a minha provocação e aí? E aí? E o AI? E aí? É um bom trocadilho, sem dúvida. Então você está convidado. Mr. H, põe na tela pra gente aqui. Tem um QR Code, então você está mais do que convidado, está convocado. Você também, Lucas. Com certeza. 17 de maio, às 19 horas, ali perto da Avenida Paulista. Para você que está em São Paulo, estado de São Paulo, pega um carro, pega um Uber, pega um ônibus, pega um avião, dá para vir para cá. E a gente está com uma parceria com a Rádio Transmundial, um super parceiro aí agora do Teleeducação. Recomendo você baixar o aplicativo da RTM, Rádio Transmundial, ou entrar aí, dar um Google, né? Vai achar lá a frequência da rádio. A rádio também leva bastante conteúdo, quer agora falar com os empresários e ela é nossa parceira, né? A gente começa uma grande parceria neste evento. Ela vai transmitir, olha que legal, para outros estados que não o estado de São Paulo. Então você que está em São Paulo, não tem desculpa, vem aqui viver, né, experimentar, experienciar este evento, 17 de maio, mais uma vez, às 19 horas, você está mais do que convidado, você é convocado a entender o que é isso, o que é inteligência artificial e fazer parte desse processo. E você que está nos assistindo fora, você pode, mais uma vez, baixar o aplicativo da RTM, Rádio Transmundial, e você vai poder ouvir ao vivo o Elijah Low, uma autoridade, uma das 10 maiores, Lucas, autoridades de inteligência artificial do mundo, para fazer a gente pensar fora da caixa. Muito bom.
Lucas, indo para o finalzinho aqui, eu sei que tem um tema aqui que ele é extenso, ele é longo, etc e tal, mas você me pediu para dar um espaço aqui para não deixarmos de falar da PNE, né? O que é a PNE e por que ela é importante que a nossa audiência, os cristãos saibam. Fala rapidinho para a gente está caminhando para o final, mas acho que é importante a gente dar chamar essa atenção, né? Jogar luz sobre esse tema aí importante. Bom, o PNE é o Plano Nacional de Educação, que vai pautar as diretrizes e metas de uma década, ou seja, de 2024 a 2034. Ou seja, muito importante. É muito importante. E isso foi discutido, começou no CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. E tem que ser aprovado pelo Congresso. Só que o que eu quero trazer é que isso foi feito de forma meio às escondidas. E só pessoas enviesadas da esquerda que foram convocadas. E o interessante, depois eu queria que vocês dessem uma lida, lógico, não vai dar. Porque se é um plano nacional de educação, tinha que ter diretrizes baseadas nas melhores práticas educacionais. Em nenhum momento foi discutido qual foi o resultado da última década, quais foram as melhores práticas, quais foram as metas, será que nós atingimos essas metas? Então você vai observar que não teve nada de traçado como meta, assim, de educação. Ou seja, um jogo combinado às escondidas. E na verdade tudo é como que você implementa uma ideologia política dentro do Plano Nacional de Educação. Isso é um absurdo. Tem coisas que tá falando, a gente quer defender o Hamas. O que tem a ver a educação, diretriz de educação básica brasileira com o Hamas? Somos contra o Milei lá da Argentina. O que tem a ver? Tem nada a ver. Eles começam a discutir coisas totalmente ideológicas, totalmente enviesadas e nada a respeito da educação. E como a sociedade pode participar, Lucas, desse debate, dessa discussão? Aí tem que pressionar os senadores, porque vai cair em votação. Além disso, tem... Já tem data a votação? Não tem data ainda, mas deve ocorrer no nos final próximos... de abril. Então é em breve. Em breve. Bem em breve. E tem audiências públicas que estão acontecendo, tem que fomentar essas... tem que ir presencialmente nos seus municípios, trazer essa discussão, fazer barulho, assim, porque é uma coisa totalmente inaceitável. Quando se fala de educação e não tem nenhuma diretriz, não tem nenhuma meta, não se fala em resultados de educação, como você pode melhorar a queda do analfabetismo, evasão escolar, nada disso se discute. Ou seja, está discutindo aquilo que não tem nada a ver com educação, o assunto da educação. Mas é pura doutrinação. Essa é a realidade. Bom, eu não sei se você lembra qual o senador que você votou, mas agora é a hora importante, talvez você possa até pedir a ajuda do Espírito Santo, te ajudar a lembrar, né? Certamente você acha fácil o endereço, os canais dos seus senadores que você votou, e é hora de você, de fato, exercer a cidadania como um bom representante do reino de Deus. Não é isso, Lucas? Acho que é um bom caminho, né? Com certeza. Mandar um e-mail, mandar um Twitter, se importe com isso, né? Porque isso pode mudar as gerações, né? Eu sei que falamos aqui da Dunamis, a importância, né, de criar uma visão de longo prazo, mas tem uma bomba estourando na nossa cara e estão revestindo ela com algodão. Estão jogando granada na nossa mão, a gente tem que jogar de volta. Bora lá. Lucas, caminhando para o final aqui, não dá para educar sem livros, né? Educar uma criança, educar um jovem sem conteúdo, né? Então, eu faço sempre essa pergunta aqui, ou quase sempre, para os nossos entrevistados, convidados, tirando a Bíblia. Né? Porque a Bíblia serve para tudo na vida, né? Mas tirando a Bíblia, olhando para a sua experiência como empreendedor, né? Hoje você está liderando aí em conjunto com a Igreja Zion, mas um negócio, a faculdade é um business, né? Como empreendedor, se o empreendedor tivesse que ler um livro, um único livro, para uma mudança de mente dele, que livro que você talvez tenha lido e te ajudou a ampliar, expandir a sua mente? Boa pergunta, hein? Essa sim pergunta. Mas acho que um dos primeiros livros quando eu comecei a estudar sobre liderança, empreendedorismo, foi As 21 Leis Irrefutáveis de John Maxwell, de liderança. Acho que esse é um excelente livro.
um outro livro, era um só, né? Você sabe que eu tô acabei de concluir, na verdade, um treinamento do John Maxwell, né? Que legal. Ele fala sobre liderança como ninguém, né? Então, a facilidade com que ele tem de falar poucas palavras, mas muito profundo, de fazer... Meu Deus do céu, preciso mudar a minha atitude, né? Então, fica aí a recomendação. Deve encontrar fácil na Amazon, né? Você quer repetir o nome aí para nossa audiência anotar e as fixar? 21 leis ou 21 irrefutáveis leis de liderança. John Maxwell, um homem de Deus, né? E esse programa interessante, né? Só título de curiosidade aqui, ou não, de repente é uma oportunidade para você que está nos ouvindo, buscar esse conteúdo, chama-se Além do Sucesso. Sim. Olha que interessante. É um grupo de estudo, são 7 encontros para falar sobre business, além do sucesso, né? E ele vai tratar o tema que ele é mestre sobre liderança, só que só no ano passado, 2023, mais de 500 mil, é isso mesmo, mais de 500 mil de pessoas, de empresários, Lucas, se converteram por terem feito o programa. Não é interessante? Então, é um programa aberto para o cristão e não cristão, mas a cosmovisão de liderança dele, né? Falamos sobre liderar como Jesus, é tão impregnado da palavra de Deus que aqueles que são submetidos, não todos, não é obrigatório, mas fica aí a dica para você, de repente não sabe como evangelizar, faça esse curso, né? Além do sucesso, dá um Google aí, deixo mais um serviço aqui para nossa audiência, busque e leve mais um empresário, talvez não cristão, e quem sabe você seja o canal de transformação dessa vida, desse negócio, dessa família, né? E dessa empresa. Às vezes tem uma empresa de 100 famílias, 1000 famílias, empresário convertido ali transforma a vida dessas famílias, né? E um filme. Qual seria o filme da sua vida ou que você recomendaria para o empreendedor? Falar, olha, você precisa assistir um filme que isso daqui explode a sua cabeça. Bom filme. Pode ser série também, enfim, fica à vontade. Eu gostei muito da série... Bom, eu tô pensando em filmes aqui. Acho que Coração Selvagem, porque fala muito de atitude. Sim, verdade, do Mel Gibson, né? E de filme antigo, mas você deve achar aí na... Porque é o que falta hoje, principalmente no homem, atitude, coragem, liderança, de você arrastar as pessoas, uma causa, né? Que você não precisa ter uma causa para viver, você precisa ter uma causa para morrer. Ah, né? Boa, e o Coração Valente fala sobre isso. Coração Valente. É isso aí, a causa para morrer, para né? Morrer. E o cristão tem uma boa causa. É isso aí. Sem dúvida nenhuma. Boa dica, é um filme que eu gosto bastante. Faz tempo que eu não, nem ouvia mais falar, mas uma boa lembrança. Para terminar, para fechar com chave de ouro, Lucas Hayashi, qual o seu sonho grande no dia de hoje? Bom, meu sonho grande é ver o Brasil transformado através da educação. Eu acredito muito que se a gente se preparar, como a gente começou falando no começo, nunca se prepare quando já deveria estar preparado. Então eu acredito que eu estou me preparando para algo que Deus vai trazer uma janela de oportunidade para trazer uma transformação real na educação do nosso Brasil. Se for ministro de educação, amém. Se for apenas um professor, amém. Mas, de novo, eu volto a falar. Tudo que eu faço melhor para Deus, sabendo que Deus é que vem a recompensa. E certamente esse é o princípio da honra, né, Lucas? Deus vai te honrar e te colocar em posição de destaque, já tem colocado, né? E fica aí, quem sabe, uma oração, uma profecia para você ocupar lugares de destaque na nossa nação para poder influenciar. Porque isso faz parte também do processo, né? É e de verdade, quem resolveu o problema da educação merece não estar só no, como disse inicialmente, né? Não é uma brincadeira. Quem resolveu o problema da educação no Brasil merece não só ser o ministro da educação, mas de repente tem bastante experiência para poder liderar um país tão rico, né? Tão incrível como o Brasil.
É verdade. Muito bem, Lucas, muito obrigado mais uma Edu. vez. Prazer estar com você aqui. Faltando tempo para a gente falar sobre o projeto Amarelinha lá de Marajó, sobre o projeto Akashi, né, sobre como o movimento Dunamis tem feito a diferença nas escolas, nos colégios. Meus filhos são extremamente abençoados por esse movimento, né? Impressionante ver como uma liderança do modelo de Jesus impacta a adolescente, né? A minha adolescência, eu ouvi dizer, adolescente, aborrecente, conflito de geração, é uma mentira do diabo isso. Exatamente. Não é verdade? Totalmente. E a gente vê como o movimento Dunamis tem dado a esses adolescentes e jovens uma causa, né? E como tem. Mas isso aí fica então para um próximo convite, topa? Topa. Vamos fazer uma outra sessão aqui, tem bastante assunto. Convidado especial é assim, né? Falta tempo, transborda assunto e fica aí o convite. Muito obrigado, Edu. Sabe por quê, Lucas? Porque sucesso, você é um cara de sucesso, né? Sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. É verdade. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.